ability to create money. Crypto is going to define the future. The world reserve currency. Slow de-dollarization. BRICS recession. Soft landing. Inflation. The S&P 500. Strategic reserve. That protects you. Right. We first have to tell the American people what's going on. Here's the path. Here's how bad it is. É ele saber também a tendência do próprio BTC. Para aumentar a quantidade de satoshis, é preciso... Então esse aí tem que operar no par BTC para tentar aumentar os satoshis ou os próprios BTCs. Então ele vai aumentar a quantidade de bitcoins dele, ou de satoshis, e também vai aumentar a quantidade de dólar. Fala moçada, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Vocês gostaram tanto da aula de níveis de suporte e resistência que trouxemos aqui, junto com as aulas do Álvaro também, falando sobre a economia americana, como que os Estados Unidos se endividou tanto. Dessa vez vocês vão entender como que funcionam os pares, o que é o par BTC, o que é o par USDT, o que é o par Ethereum, par Solana, como que você opera nesses pares e quais são as principais vantagens de cada um deles. E assim você vai poder entender se para você serve mais o par BTC, mais o par USDT e como que você pode operar aí para aumentar o seu capital ou o capital que você deseja especificamente aumentar. Então já deixa o seu like e logo depois do patrocinador a gente vai pro vídeo. Vamos lá! O dia começa cedo. E aqui, cada um sabe exatamente o que fazer. A praia cumpre seu papel, fornecendo os recursos, enquanto o homem começa a sua missão diária. Viver na praia de Macapá, no litoral do Piauí, é se tornar protetor da paisagem e escritor de uma história em pleno desenvolvimento. O crescimento irreversível do turismo nessa região tem levado ao máximo o potencial dessas praias incríveis aos quatro cantos da terra. E é nesse cenário de meu Deus, de areia nos pés e vento no rosto, que nasce o Ilha dos Guarás, Condomínio Vivo. Uma ecovila inspirada nos princípios de sustentabilidade e no conceito ESG, que encanta seus moradores com as cores vibrantes da revoada dos Guarás, em contraste com o verde de uma natureza preservada. O Ilha dos Guarás é o casamento perfeito entre a simplicidade de um povo acolhedor com as riquezas de uma natureza exuberante. E o fruto dessa união? Uma vida livre. Aqui o kitesurf encontra o seu paraíso perfeito, com ventos constantes o ano inteiro, águas quentes e um mar flat que atrai e proporciona uma experiência incrível para os amantes do esporte do mundo inteiro. A escolha estratégica da região da praia de Macapá, no litoral do Piauí, buscou privilegiar a tríade suprema do litoral nordestino. Aqui, praia, rio e lagoa estão ao alcance de alguns passos. Um lugar incomparável, exuberante e apaixonante para chamar de seu novo lar. Ilha dos Guarás, Condomínio Vivo. E que lugar maravilhoso, hein, moçada? O Fausto teve a oportunidade de estar lá. Ele foi lá, fez kitesurfing, viu as praias, fez uma baita de uma viagem com o sobrinho dele. O vídeo dessa viagem completa tá aqui no canal também. E se você tem interesse em ter um terreno nessa região, em um condomínio fechado e praticamente com o pé na areia ali, entra em contato conosco, o telefone também tá aí na descrição. Moçada, para começar, eu preciso te dar uma introdução sobre os dois pares, para você entender um pouquinho sobre o que é o par USDT e o que é o par BTC, antes de ver a explicação do Fausto. Basicamente, se você é iniciante nas criptomoedas, você pode entender um pouquinho aí sobre a relação do real com o dólar, o real com o euro, o real com o ien, enfim, outras moedas estrangeiras. Talvez seja mais fácil para você. Quando você escuta falar que o dólar vale R$6, R$5, enfim, basicamente você está vendo o real sendo operado no par dólar. Porém, para comprar dólar, por exemplo, você vai precisar de R$ 5,70, por exemplo, para comprar $1. E para comprar euro, você vai ter que pagar R$ 6. A paridade é muito parecida, mas tem uma certa diferença. E o ponto é que você vai estar operando agora reais no par euro, BRL no par EUR. E a mesma lógica vale para Bitcoin, Ethereum, Solana e o dólar, o USDT. E você também precisa entender que existem alguns códigos nesse cenário. O Bitcoin é o BTC
E o dólar é o SDT. Mas o dólar também pode ser o SDC e podem vir a surgir outras. Basicamente, é uma criptomoeda que é pareada 1 para 1 com o dólar. Se existe um SDT, teoricamente existe um dólar sendo guardado para aquele USDT. E se você entende um pouquinho da história americana, enfim, é basicamente o que nós temos do lastro em ouro, só que o USDT seria o lastro em dólar. Tendo isso em mente, agora a gente pode passar para o próximo passo, que é entender que existem duas maneiras de operar. Uma sendo contra o dólar e a outra sendo contra uma criptomoeda, não necessariamente o Bitcoin. E o que isso significa? Basicamente, se você quer aumentar os seus dólares, você vai estar operando uma criptomoeda contra o SDT ou contra o dólar. Ou seja, você vai dizer que aquela criptomoeda vai valer mais ou menos dólares. E mudando para o outro par, digamos que seja Solana no par Bitcoin. Você vai fazer uma operação, um trade, dizendo que Solana vai valorizar ou perder valor contra o Bitcoin. Ou seja, vai valer mais ou vai valer menos do que ela vale hoje em Bitcoins. Aqui a coisa pode ficar um pouco complicada para você. Como que você vai saber como que Solana vale mais ou vale menos do que um Bitcoin? Basicamente, você pode fazer isso com base em dólares. Hoje, que estamos gravando aqui no dia 24/2 de 2025, uma Solana vale cerca de 158 dólares, enquanto o Bitcoin vale cerca de 95 mil dólares. E essa relatividade entre os dólares é levada para o par BTC, ou seja, Solana neste momento vale 0.0016565 Bitcoins. Ou satoshis. Muito bem, essa é a introdução para você entender um pouco do cenário dos pares. E antes de abrir aqui a aula que o Fausto fez com o Júnior, que é o nosso sócio aqui da empresa, falando sobre a relação dos pares, se um cair, o outro subir, se os dois caírem, se os dois subirem, como que é melhor estar posicionado em cada um desses cenários, você precisa saber de mais um detalhe. É possível sim você operar no par Ethereum, no par Sol, no par XRP, por exemplo. Basta você operar uma cripto contra outra. E a análise técnica consegue dar uma base muito legal para dizer se vai subir ou se vai cair, sem necessariamente olhar o par específico. Olha só, já está aqui na minha tela Solana no par USDT. Você pode ver aqui em cima, só o USDT. E qual que é o principal ponto aqui? Não vamos fazer uma análise técnica especificamente aqui falando sobre o que vai acontecer com Solana. Eu só vou te explicar como que funciona a relação dos pares e como que a análise técnica pode te ajudar a talvez operar um par diferente, só o XRP, por exemplo, como a gente falou agora há pouco. Neste caso aqui, nós podemos ver que a Solana tinha aqui um triângulo, possivelmente um triângulo ascendente, tentou um rompimento, tentou outro, não conseguiu. Tinha aqui também a resistência do topo anterior, não conseguiu romper o topo anterior também e voltou aqui para dentro dessa acumulação que nós estávamos. Chegou em um suporte. É isso que a gente precisa entender aqui nesse gráfico de Solana no semanal. E o que isso está nos mostrando? Que Solana vem em uma tendência aqui nas últimas semanas de queda, desde o último topo que ela formou, e chegamos em um suporte. Esse é o principal ponto. Agora, entrando em XRP, no par USDT, nós vimos recentemente o rompimento de um nível de resistência muito importante e estamos acumulando acima deste nível. Pode ser aqui que venha se formar um triângulo, um retângulo, alguma coisa assim. O ponto é que o cenário de Ripple neste momento, com base no que nós acabamos de olhar para a Solana, que veio caindo nas últimas semanas, é de que Ripple se saiu melhor do que Solana. E, por enquanto, continua se saindo, porque independente do cenário de Bitcoin estar caindo ou estar subindo, Ripple se segurou e está acumulando após um movimento de alta, ou seja, normalmente é uma acumulação de continuação de alta. Ou seja, entendemos que nas últimas semanas, Ripple se saiu muito melhor do que Solana. Agora vamos dar uma olhadinha em Sol no par XRP? Olha isso aqui. Esse gráfico mostra claramente para nós que Ripple se saiu muito melhor do que Solana. Por quê? Solana está sendo cotada em Ripple, ou seja, o valor de Solana veio caindo em relação ao valor de Ripple nessas últimas semanas. Então olha só, com um pouco menos de zoom aqui agora, então nós tivemos essa baita queda de Solana contra Ripple, que foi basicamente aquela subida que vocês viram de Ripple, que ela rompeu o nível de resistência. Agora nós estamos tendo o que parece ser uma deriva,
Para o quê? Um suporte de longo prazo, que também condiz com Solana chegando naquele suporte que nós vimos. Então o que a gente pode extrair de um cenário como esse? Basicamente, se Solana se segurar naquele suporte lá e reverter e Ripple não sair do lugar, esse gráfico vai começar a subir. Ou seja, Solana vai começar a ganhar valor contra Ripple. E o contrário também é verdadeiro. Se Solana perder aquele suporte que nós vimos, esse gráfico deve continuar caindo, contanto que Ripple continue igual, continue lateral. Mas existem outras variáveis. E se Ripple subir, Solana subir? Se Ripple cair, Solana cair? Se um subir, outro cair? Enfim, tem várias coisas que a gente precisa entender nesse cenário. E aí entra a aula que o Fausto deu junto com o Júnior. Então fica com ela aí, fui. A parte que eu acho que é complicada para as pessoas entenderem é o que fazer, né? Por que ele gostaria de ter as recomendações em par BTC e também ter as recomendações em par USDT? Eu acho que o principal motivo é ele saber também a tendência do próprio BTC, né? Eu acho que essa é o principal motivo, porque quem tiver no par BTC, operar todos os calls no par BTC, ele vai estar hodler, como você falou, no próprio BTC, né? Porque ele quer aumentar o número de satoshis, mas sempre fica na cabeça dele, tá bom, e a tendência do BTC? Então esse eu acho que é o principal motivo. Veja bem, se ele está comprando o par BTC, ele está querendo aumentar a sua quantidade de satoshis, como nós dissemos no início. Porém, ele tem que pensar também que para aumentar a quantidade de satoshis, é preciso não que o ativo que nós recomendamos esteja subindo em dólar, e sim esteja tendo uma performance melhor do que o Bitcoin. E para ele outperformar, como diz o americano, né, ter uma performance melhor que o Bitcoin, pode estar acontecendo 3 situações. Os dois estão caindo, só que esse ativo cai menos do que o Bitcoin. Os dois estão subindo, isso é a glória, né? Porque os dois estão subindo em dólar e esse ativo sobe mais do que Bitcoin. Então, ele vai aumentar a quantidade de bitcoins dele, de satoshis, e também vai aumentar a quantidade de dólar. Agora, se os dois estão caindo, ele eventualmente está aumentando a quantidade de satoshis, mas pode estar diminuindo a quantidade de dólares. E, logicamente, tem a terceira hipótese que o Bitcoin cai e o ativo dele sobe. E aí, o ativo dele está subindo em dólar, o Bitcoin está caindo em dólar. Aí você precisa ver se, eventualmente, possivelmente, ele vai ficar com a quantidade de dólares dele mais ou menos estável, mas vai estar aumentando a quantidade de satoshis. Então, essa é uma situação. A situação de você imaginar alguém que está só com o produto FBCalls USDT é a de que ele está pensando em aumentar a quantidade de dólares. Como é que ele aumenta a quantidade de dólares? Aí é simplesmente o ativo em dólar. Se o ativo está tendo uma performance melhor do que o dólar, tá certo? Porque se você entende o dólar como sendo um ativo também, quer dizer, o dólar tem a performance dele em real, em Bitcoin, e pode ter a performance dele em Ethereum. É só isso que a gente está vendo. Então, para quem tem uma quantidade de satoshis e uma quantidade de dólares, eu acho que, dependendo dessa quantidade de dólar, eu acho que justifica plenamente você ter possibilidade de estar acompanhando as nossas recomendações e tentando aí, com as nossas recomendações, aumentar essa quantidade de dólares, né? Agora, qual que é a situação ideal? Você tem que pensar em ter a sua quantidade de bitcoins ou satoshis e que você está lá hodling. Se você está nesse meio aqui, você muito provavelmente tem uma quantidade de satoshis, bitcoins, que você está lá segurando, esperando aí Bitcoin subir a níveis muito mais altos, né? E, ao mesmo tempo, você ter também uma quantidade de dólares. Então, essa seria a situação ideal, né? Muita gente pergunta pra gente, mas qual que é o melhor? O melhor é o que o cliente acredite e a necessidade dele. Porque não adianta ele, eventualmente, ter o capital em BTC e o dólar, como nos últimos meses aí o BTC caindo, ele vai olhar para a quantidade de dólar e ele vai estar com menos capital, eventualmente, para utilizar, pagando uma conta e tudo mais.
outro cliente falar, mas isso daqui é um capital de investimento que eu não preciso dele agora, desse capital eu tô olhando para daqui 5, 10 anos o BTC. Ah, tá bom, então esse aí tem que operar no par BTC para tentar aumentar os satoshis ou os próprios BTCs, quantidade de BTC, para lá na frente ele está muito mais valorizado. Uma coisa importante, né, Fausto, que também muitos clientes perguntam é, tá bom, quanto que eu vou ter de rentabilidade? A gente tenta dar a rentabilidade, mas não é garantido que a gente vai dar esta rentabilidade. A gente trabalha duro, bastante, quase que 24/7, pelo menos umas 20/7, mas não tem rentabilidade garantida, né? Isso é uma coisa importante. E mais, né? Quem garantir rentabilidade para você, sai correndo, hein? Porque geralmente é aquele esqueminha lá das Arábias, não, do Egito. É isso aí, moçada. Então, o último recadinho para você. Se você quer entender mais sobre como que funcionam os pares, como que funciona a análise técnica, você quer ter uma aula completa com o Fausto explicando tudo o que ele sabe sobre a análise técnica que ele aplica em todas as aulas dele, em todas as lives e em todas as nossas recomendações. Você tem todos os links aí na descrição. Um baita desconto para você agora em fevereiro, para você aproveitar aí as férias que podem vir em março, junto com o carnaval, enfim, os feriados e etc, com tranquilidade, sem ter que ficar o tempo inteiro olhando para o computador. Nós fazemos isso para você. É isso aí, moçada. Um grande abraço para vocês e fui! Crypto trading is made easy with BingX. Creating your account is easy. Making a deposit is easy. BingX makes it easy to learn. See, crypto trading is not that hard. Deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para receber notificações das próximas lives.